Vamos lá, família, vamos começar com mais um videozinho aqui. Estou atrasado, provavelmente quando eu lançar esse vídeo aqui já vai ter lançado provavelmente vai já ter lançado o próximo capítulo, ou vai estar prestes a lançar já, né? Mas estamos aqui, né? É antes tarde do que nunca. Falar aqui do último capítulo até então de Jujutsu, né? O 260 aqui. 260. Do Bruno, vídeo do Bruno, ó. Agora é oficial, o Satoru Gojo voltou para derrotar o Sukuna. Será que é isso mesmo, família? Será? Será que GG foi corajoso? Será? Vamos ver aqui. Sem muita enrolação, vamos seguir com o vídeo. Só pedindo para você deixar o like, se inscrever para dar aquela fortalecida. E simbora, né? Let's go. 3, 2, 1. Play. O impossível aconteceu. No exato momento em que Sukuna estava prestes a ativar a sua expansão de domínio, o rei se depara com o que suas mãos haviam enterrado. O fantasma do mais forte. Aqueles com olhos inconfundíveis, Satoru Gojo. Ai, mano. Todo mundo volta a ser criança, né, cara? Impressionante, mano. Sensacional. You are my special. O quanto Deu a louca no Bruno, hein? Deu a louca, hein? que eu Metade da comunidade... Se bem que eu acho que tem mais fã do Gojo do que do Sukuna, eu não sei, mas... Boa parte da comunidade de Jutsu começou a dançar depois disso aí. tive que ouvir gente dizer que eu ainda tava na fase da negação, que eu era um negacionista. Me chamaram de demente. E o que eu previ aconteceu. E não sei o que, meu amigo. Era você que tava negando a volta do honrado. Você era o negacionista aqui. Não era eu, era você. Admito que eu era o negacionista. Eu ainda acho, tenho minhas leves dúvidas ainda, mas... É porque, cara, pro enredo é melhor ele ter ele de comes e bebes do que ele voltar, né? Mas chance dele voltar tinha, né? E, bom, até então, né? Você. Mas agora, sério, vamos falar hoje sobre o capítulo 260 de Jujutsu Kaisen, conversar se esse retorno do Gojo realmente faz sentido ou não, e todos os pontos que sustentam ou contrariam essa ideia, beleza? Até porque vocês sabem que que não existe pessoa mais imparcial do que eu, principalmente quando... Ah, mas tem como sim, pô. Pô, a gente já tem... É meio que a gente teve essa... vamos dizer assim, essa pavimentação pra volta do Gojo. Porém, eu era daquele time que preferia que só terminasse ali do jeito que terminou mesmo. Entendeu? Que a história continuasse com quem já estava vivo, né? Eu era desse time. Mas, se o GG achou que era melhor reviver o Gojo, tá ligado? Mesmo que seja só pra dar um susto ali no Subusha, tá tudo certo, né? Fazer o quê? Vamos ver como é que ele vai trabalhar isso aí. Se trata do honrado, né? Não é nem por isso que eu tô vestido de roxo hoje. Então, aproveita e já chega lançando aquele vazio roxo no botão do like. E se você ainda não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e ajudar a gente a expandir o domínio desse canal. E lembra de deixar o seu voto diário rapidinho lá no IBEST pra gente continuar subindo no ranking, galera. A gente tá precisando muito da ajuda de vocês. E com a força desse canal, a gente tem total condição de ficar entre os primeiros colocados, beleza? E já que hoje é dia de festa, eu preciso lembrar vocês que esse mês a Alura, a nossa parceira aqui do canal, tá de aniversário, completando 11 anos, hein, galera? E pensar que 11 anos atrás, esse canal tava só engatinhando, tava só no começo, e olha onde a gente tá agora. Então, pra você se preparar para o seu... Um dia. No futuro, o importante é começar agora, e somente essa semana você pode conseguir um desconto de 20% na sua matrícula. Então, pra você que quer melhorar suas habilidades como profissional de tecnologia, a Alura te leva desde o básico até o avançado para você sair dominando o mercado digital com a maior escola online de tecnologia do país. São mais de 1.400 cursos que você pode aprender da sua casa, então aproveita e acessa o link da descrição e no comentário fixado para você conseguir um desconto de 20% na sua matrícula ou um desconto ainda maior de 33% no plano Pro. Corre que essa oferta só vai até esse domingo, né? Hein? Vamos lá então para essa pedrada meteórica de capítulo. No começo do capítulo vemos o homem Aoi todo com seu Boogie Woogie renovado. Moleque, por sinal... Lembrei agora, nossa, mano, por sinal... É porque já faz tempo que lançou o capítulo, né? Mas, cara, como a galera criou um hype na mão do todo... O cara veio com... Qual o nome? Vibra Slap? É Vibrafone? Eu não sei, alguma coisa... Pô... Capítulo passado, vimos ele aparecer no campo de batalha com o seu braço esquerdo enfaixado, o que indicava que o nosso brother havia substituído o seu braço perdido. Pô, olha isso aqui, mano, isso aqui é sacanagem. Isso aqui, ó, isso aqui foi muito engana trouxa, mano.
Olha o tamanho disso aqui e o negócio da mão dele, como é que fica depois, cara. Isso é ridículo. GG, cara. Por alguma ferramenta amaldiçoada ou algo do tipo que permitisse com que ele continuasse usando a sua técnica amaldiçoada. Muita gente criou teorias durante essa última semana de que seria algo muito foda com o todo chegando. Olha a expectativa da comunidade em uma semana. Ou duas, né? Eu não sei se foi duas, acho que foi uma também. Não lembro. Mas olha a expectativa da comunidade. Olha aí. Por exemplo, com uma mão mecânica do Mekamaru, afinal eles eram amigos e estudavam na mesma escola, ou até com o Garuda da Yuki, né? Aquele espírito amaldiçoado, afinal todo foi pupilo da Yuki no passado, vai então estaria herdando o legado dela, mas contrariando toda e qualquer expectativa ou possibilidade de hype, o GG meteu o todo substituindo a sua mão esquerda por um Vibra Slap, ou em português popular, o famoso queixada. Pra quem não sabe, Queixada? Caraca. né, um instrumento de percussão onde uma bola bate. Eu nem sabia da existência desse instrumento até esse capítulo. Não, mentira. Eu já devo ter visto ele em algum momento da minha vida, mas agora lembrar dele é outros 500. Num pedaço de madeira. Simplesmente o maior inimigo do hype dessa terra, se não fosse o gancho final desse capítulo. Então só por isso ele tá perdoado. Ele tava aguardando, Bruno. Bruno, você tem que saber. Você é o rei da thumbnail, você deve saber, cara. Ele tava lá, ó, só guardando ali pro momento certo. Você sabe, pô. Que foi feito sim de forma proposital. Foi pra ser ridículo, nem sequer foi uma ferramenta amaldiçoada, foi só um trocinho qualquer. Mas agora vamos para a explicação que tivemos nesse capítulo. Substituindo a sua mão esquerda por esse instrumento, a Oitodo alterou a condição da ativação da sua técnica amaldiçoada, sendo agora capaz de realizar 50 trocas por segundo. Além disso, Todo também impôs um voto a si mesmo, limitando esse número de trocas em relação ao número de vezes em que ele usa o instrumento, conseguindo assim expandir o número de alvos e a área de alcance da sua técnica. Moleque, olha isso, cara, que roubado. E o maneiro disso tudo é que, como o GG nunca trabalhou muito em cima dos votos, claro que tinha personagens que tinham trabalho em cima dos votos, né, vinculativos, mas ele nunca trabalhou tanto assim como ele vem trabalhando com o Sukuna, né? Então ele tá meio que desenvolvendo isso pra mostrar que não é só o Sukuna que utiliza, né? O que é legal, né? Mostrar que é uma parada que tá intrínseca no mundo dos feiticeiros, é uma coisa básica, que são os votos vinculativos, porém, meio que poucos personagens tinham apresentado isso e não era tão trabalhado assim. Era tipo, falou, ele fez isso pra isso aqui, mas nunca foi tão utilizado tanto, sendo que é uma parada básica. Então, meio que ele fazia isso com todo pra explicar de como ele conseguiu manter a sua habilidade, alterar ela pra também salvar a galera lá da expansão, meio que já diminui um pouco aquele negócio do, só o Sukuna utiliza isso agora, né? Quase ninguém usava antes, aí tomou a relevância do caraca, mas agora pelo menos ele contextualiza, né? Pelo menos isso também. E tá mostrando outros personagens utilizando. Isso que é bom, pô. O homem não só chegou bufado, mas foi até enaltecido pelo próprio Sukuna, reafirmando que o Todo era o feiticeiro mais difícil de se desestabilizar e até admitindo ser quase impossível se acostumar com Boogie Woogie daquela forma. Né? Moleque, o Todo. Imagina o Todo no início do combate ainda. Puta que... Moleque, se Todo aí toda hora trocando todo mundo. Putz, grila, meu amigo do céu. Seria uma baguncinha marota. Mas uma coisa que eu me peguei pensando foi, e se Sukuna quebrar aquele instrumento? Claro que, né, o problema é ele conseguir alcançar o Todo, mas uma vez que ele consiga, aí é game over para os brothers, né? Quem sabe isso ainda não venha a acontecer no próximo. Eu pensei nisso também, pô, porque, pô, só um brinquedinho, um negocinho de metal preto. Eu falei, pô, esse negócio quebrar, acabou a técnica, né? No capítulo. Mas enfim, o show então começa com os brothers mais sincronizados do que nunca, indo pra cima do Sukuna, e com o Sukuna achando que iria conseguir prever o plano deles dois e falhando miseravelmente, meu amigo. Ele não tá acostumado à sincronização e sintonia dos brothers. Por sinal, desculpa dar esse adendo, mas, gente, vocês também estão meio confusos com uma arte desse olho aqui, dessa lá, do rosto do Sukuna. Tipo, a proporção dele fica bagunçada uma hora pra outra. Tipo, do nada o olho fica gigantesco e depois ele fica menor. Vocês também estão achando isso? Desculpa esse disclaimer aleatório. É porque me conveu assim, tipo, me convém. Eu olhei isso, tipo, nos capítulos, eu falei, mano, a desproporção desse olho toda hora fica esquisita, mas tudo bem, vamos seguir. Sukuna afirma que havia um momento em que era possível prever a troca, que era quando o Itadori estivesse totalmente concentrado, como se ele estivesse se preparando para desferir o próximo golpe depois de ser teleportado. Mas logo aparece um dos corvos da Mei Mei. Caraca, moleque, ele resumiu, porque ele quer falar
Ele quer falar do Gojo. em seguida, que acaba confundindo o Sukuna, Resumiu achando o que ele capítulo. seria, na verdade, usado na troca. Mas no fim, até eu fiquei confuso e não sei o que aconteceu direito, mas o Itadori consegue enfiar mais um flash negro no Moleque, lindamente. Ah, não é tão confuso assim, não. É, basicamente, a ideia inicial do Sukuna era que ele achou que o momento da troca seria utilizada quando o Itadori estivesse num foco absurdo, né? Mais ou menos isso. Então, no momento que ele estivesse 100% focado, ele ia fazer a troca, ele já esperava ali. Só que aí veio o corvo da Mei Mei que atrapalhou, porque ele achou que ia ser um blefe, depois ele achou que ele ia trocar com o corvo, só que aí foi um blefe do blefe. Isso, pô. Não é tão complicado assim, mas tomou-lhe um soco, depois uma agarrada assim, ó, estilo cana do Mortal Kombat no coração. bucho do Sukuna. Esse é o nono Gênio. flash negro seguido do Itadori, galera. Tem gente se confundindo achando que esse é o 10º, mas podem voltar alguns capítulos. Pô, tem gente falando que é o 8º por causa do comentário do GG lá, falando que ele atingiu 7 no Reino da Alma, né? E contar pra ver que esse é o nono flash negro mesmo. Mas diferente dos anteriores, dessa vez não só o Sukuna aparece cuspindo sangue pela boca, mas vemos também as garras do Itadori linda. rasgando a barriga do Sukuna de um jeito visceral, como se ele estivesse cavando um buraco pra literalmente tirar o Megumi de lá de dentro. Eu Parceiro, essa cena foi... Pô, cara, tipo, eu fico parcial ainda sobre essa... fico meio relutante sobre a parada do Gojo. Mas caraca, mas era tão da hora, tipo, só eles cacetando o Sukuna, mas fazer o quê? tô falando pra vocês, galera, que o Megumi ele ainda vai ser cuspido por aquela segunda boca que o Sukuna ele tem na barriga e vocês estão duvidando? Mas no fim do capítulo, o intervalo de tempo que impedia Sukuna de expandir o seu domínio chega ao fim e o rei se prepara para ativá-lo mais uma vez. Mas Rapaz. antes que ele tivesse a chance, Sukuna se depara com o que suas mãos haviam enterrado, o fantasma do mais forte, aqueles Moleque, com olhos que inconfundíveis, que final de Satoru capítulo. Gojo. Que Cara, final de capítulo. meu, quando eu li todo dia de manhã, todo dia O fantasma do mais forte. Meu amigo, que final de capítulo desgraçado. Moleque, GG, ele jogou muito agora. Moleque, a comunidade inteira. Aquela cena do cara jogando a mesa pro alto, assim, tipo, em filme de comédia, ou sei lá. Virando a mesa. Literalmente, ele virou a mesa agora. Nossa. dia não, né? Toda quinta de manhã, assim que eu acordo, eu já pego o celular e vou ler os spoilers. Quando eu olhei aquilo, parecia que eu que tava voltando à vida ao invés do Gojo. Mas vamos lá, será que aquele é realmente o homem em pessoa? Ou será que é só uma alucinação do Sukuna? Ou será, por exemplo, que é algum outro feiticeiro? Porque não dá pra negar que essa imagem é uma reprodução perfeita de quando o Gojo voltou à vida e apareceu de frente para o Toji. Mas vamos começar com as evidências que favorecem essa ideia do retorno do honrado. Mês passado eu fiz um vídeo falando sobre o É verdade, teve essa imagem aí. E GG. Tem uma galera falando que GG falou que isso aí era só uma imagem ilustrativa dele tomando corte. Eu lembro que teve várias coisas em volta disso aí. lançamento do volume Isso 26 lançou no 1º de abril ainda, cara. Olha. do mangá de Jujutsu, que trazia aquela página do Gojo aparentemente despertando dos mortos, e naquele vídeo eu levantei um argumento de que aquela imagem poderia ser um spoiler do futuro, já que o volume anterior, o volume 25, também teve uma imagem parecida que mostrava o Sukuna na sua forma original. Sendo que até aquele volume o Sukuna ainda usava a aparência do Megumi e a gente não sabia se ele voltaria a usar a sua forma Muita gente criou um hype nisso aí. Pior que correspondeu, né? Olha aí. original, então isso acabou sendo um Eu era um dos céticos que acreditava que o Gojo não ia voltar, não. Eu sou do time que acha que é alucinação, mas eu acho que é pouco provável que isso é alucinação, né, mano? Caraca, é o Sukuna, né? Só se ele tá no pós-vida. Tá vendo o Gojo ali, o Gojo ele construiu um triplex na cabeça do Sukuna, velho. spoiler do autor Pra distrair ele quando ele ia fazer a expansão, mano. Que isso? para quem leu o volume, mesmo que a gente aqui já soubesse disso acompanhando, né, o lançamento semanal. Ou seja, se o volume 25 deu um spoiler do futuro de Ryomen Sukuna, o volume 26 também poderia ter dado um spoiler do futuro de Satoru Gojo. Agora, considerando que isso foi realmente um spoiler do futuro, como Satoru Gojo teria sido trazido de volta à vida? A explicação mais plausível para isso, e que eu já cheguei a comentar aqui no canal algumas vezes, seria a união dos poderes da Shoko e os poderes da Utahime. A Shoko é capaz de usar É o mais provável, né, cara? Meio que essa teoria do Gojo voltar, ela é um pouco ela já é estabelecida já na morte dele.
Porque na morte dele meio que tem aquele contexto entre ele ir pra um lado e pro outro. Ele pro pós-vida, né? Ou ele tentar voltar, ou não sei se era como maldição, ou realmente ele tentar voltar à vida, né? Tentar lutar pra voltar, né? Meio que aquele aeroporto meio que ficava naquele subentendido se era o pós-vida ou não, se era um caminho onde ele escolhia se ele ia ir pós-vida ou reencarnar, entre outras coisas, né? Ou não, meio que tinha essa ideia. E a gente já viu, meio que já foi explicado, sobre um personagem conseguir curar, no caso, o Sukuna ele já conseguiu curar um coração, ele já conseguiu tirar o coração dele, andar por aí só utilizando energia amaldiçoada pra bombear, né, no lugar do coração. Então, uma pessoa morta podia continuar viva, assim como também teve maneiras também de reviver o personagem, né, como rolou com o próprio Itadori, mais de uma vez, né. Então, maneiras tinha, tipo, a gente já tinha a ferramenta, só que a gente tinha essas lacunas. A Shoko, ela não conseguiu fazer isso com o Itadori, então era pouco provável dela conseguir fazer isso com o Gojo, ainda mais que o Gojo foi dividido em dois. Aí veio o Tahime, também tem aquela explicação da energia amaldiçoada funcionar pela metade, a energia não, a cura, né, a energia amaldiçoada reversa, né, utilizada como cura externa para pessoas, né, assim ser o próprio usuário, funcionar com metade da eficiência, mas a Otahime resolve isso aí. Também tem aquele o idoso lá, que pode ajudar o Otahime também a melhorar. Tem o outro garoto lá que ele consegue, a habilidade dele funciona parecido com um sedativo. Então, cara, maneiras tem. Maneiras tinham dele voltar, tá ligado? Maneiras tinha. Só que a gente meio que queria só continuar a história, né? Porque a gente ficou não sei quantos capítulos, tá ligado? Nessa luta, até chegar nesse momento onde o Sukuna, tá sofrendo real, tá ligado? Tá tomando um sacode, teve a sua reviravolta, voltou a tomar sacode, entendeu? Aí volta o Gojo pra resolver o problema. Eu não acho que ele vai voltar pra resolver o problema. No máximo pra dar um susto. Mas, fazer o quê, né? Usar técnica amaldiçoada reversa, mas sabemos que ela não é capaz de trazer o Gojo de volta à vida sozinha, pelo menos de acordo com a interpretação do próprio. E a ideia não é nem ela trazer, né? Ela só conseguir manter ele vivo. Também tem essa, né? A ideia principal é ela manter ele vivo. Aí o Gojo se cura, né? Porque, em teoria, ele não morreu definitivo, mas pode ser que ele morreu mesmo e ela curou. Também foi. Próprio Sukuna. Mas uma coisa que o Sukuna não sabe é sobre a técnica amaldiçoada da Utahime, que se resume a um ritual onde ela é capaz de aumentar o nível de liberação de energia amaldiçoada de todos que estiverem na sua área de alcance. Enquanto a galera sonhou com isso aqui, hein? Incluindo ela mesma. Então, se a Utahime usasse a sua técnica e fortalecesse a liberação de energia reversa da Shoko, talvez elas duas fossem capazes de trazer o Gojo de volta à vida. Seria inclusive muito poético, já que as duas são basicamente os interesses amorosos, né, românticos, dá pra dizer. É o quê? Do Gojo na série, e estariam trabalhando juntas pra trazer. Em que momento isso foi trabalhado? O homem de volta à vida. E mais do Ele é de todas, não tem essa não, hein, parceiro. Ele é de todo mundo, ele é nosso. Que isso, caso ainda assim esse combo delas não fosse suficiente, nada impede que uma delas, ou até mesmo elas duas, realizem um pacto para fortalecer o uso das suas técnicas nesse momento, sacrificando algo para o futuro, assim como o Sukuna vem fazendo o tempo inteiro durante essa batalha. E só para dar mais um exemplo, basta a gente lembrar da Miwa, né, que realizou um pacto para fortalecer a sua espada para tentar derrotar o Kenjaku, também, né? Sacrificando o uso de uma espada pelo resto de sua vida. O problema, né, é que no caso dela, o Kenjaku ainda foi capaz de parar o golpe com uma mão nua, mas nesse caso ainda valeria a pena elas tentarem, né? Afinal, é do fim do mundo. Era demais pra mim, mas tem essa também dela fazendo um voto vinculativo pra poder curar. Tem essa também. Ferramentas tem. Aí, ó, ferramentas tinham, né, pra poder a volta do honrado. Se ele voltou ou não, a gente só vai saber no próximo. Até então, até esse vídeo sair, não vi nada. Mundo que a gente tá falando e sacrifícios precisam ser feitos, então Próximo nada mais capítulo. justo elas tentarem e potencialmente sim conseguirem. E uma outra coisa que também vale ser acrescentada é que o uso da técnica reversa não consiste exatamente na cura propriamente dita, mas sim na criação de carne, ou seja, quanto mais carne precisa ser gerada, mais energia reversa o feiticeiro precisa usar. Mas no caso do Gojo, ele não teve metade do seu corpo obliterado. Não, ele foi
dividido ao meio e as duas partes ainda estão intactas. Então ele teria que curar a parte de baixo e, tipo, desenvolver carne pra... Não, brincadeira, tô exagerando. Eu sei que é só juntar os dois e mandar um super bonde ali. O uso de energia Uma super cola ali. reversa nesse caso é muito menor do que se ele tivesse tido realmente a sua metade de baixo apagada por completo, o que torna a possibilidade da sua ressurreição ainda mais possível. E uma vez que o Gojo fosse revivido com a técnica reversa, mesmo que a Shoko não possa curar ele por completo, o próprio Gojo poderia terminar de se regenerar assim que ele recuperasse a sua consciência. E lembrando também que, assim como o honrado disse para o Toji, talvez fosse melhor o Sukuna ter cortado a sua cabeça. E aqui vocês podem argumentar: ah, mas o Sukuna ele já Aí no próximo capítulo ele vai lá e corta a cabeça. tá só o pó da rabiola, vai ficar muito fácil para eles vencerem se for assim. Nesse caso, meu amigo, basta o Sukuna continuar realizando uma enxurrada de pacto e voto para se fortalecer agora e sacrificar ainda mais recursos do seu futuro. Mas de fato eu concordo e eu acho que ainda assim poderia ficar meio fácil demais para os feiticeiros, e eu ainda quero ver inclusive o Megumi e a Nobara juntos do Itadori enfrentando o Sukuna. Pô, é verdade, só falta a Nobara voltar, né, cara? O Gojo vai voltar, pô, porque a Nobara não. Deram esperança, deram esperança. Mas, apesar de eu acreditar piamente que isso possa vir a acontecer, talvez o Gojo também esteja junto dos seus estudantes para ver isso. Agora, por outro lado, isso também pode ter sido apenas uma alucinação por parte do Sukuna, considerando que ele já está nas últimas, né, e pode ter começado a pensar na possibilidade de realmente vir a morrer. Pô, mas isso, caraca, se no momento dele expandir o domínio pra ele ganhar do combate, ele alucinar justamente com o Gojo, tem uma alucinação com o Gojo, caraca, ele fez um castelo na cabeça dele, ele fez uma cidade. E por isso ele já começou a imaginar coisas, meu amigo. E essa, Ele fez Shibuya na cabeça dele, destruiu Shibuya, fez Shibuya de novo. infelizmente, parece ser a alternativa mais plausível de todas. Calma que eu vou explicar. Isso porque, observando a imagem, podemos ver que o Sukuna é o único que nota aquela tal presença se aproximando, enquanto o Itadori continua focado no Sukuna. E não temos nenhum efeito sonoro indicando passos sendo dados. Então, por esse motivo, infelizmente, parece ser só uma alucinação por parte do Sukuna. Mas isso quer dizer que as esperanças estão perdidas? Não, e eu vou dizer o porquê. Porque por mais que o Gojo não esteja, de fato, ali presente no campo de batalha, essa presença que o Sukuna sentiu pode muito bem ser o Gojo sendo trazido de volta à vida lá onde os feiticeiros estão escondidos. E como o Gojo ele tem uma energia muito poderosa, o Sukuna sentiu a presença dele de longe, como se ele estivesse literalmente na sua frente. É um belo de um ponto, realmente, faria um pouco mais sentido, né? Não faria tanto sentido assim, mas seria uma desculpa legal pra meter ele um vulto do Gojo ali e do nada desaparecer o tempo suficiente pra distrair o Sukuna pra, sei lá, o Itadori e o Todo fazer alguma outra coisa, entendeu? Nesse capítulo. Dá pra digerir isso aí também, dá pra digerir. Essa é uma possibilidade bem plausível também para explicar esse capítulo, porque eu me recuso a acreditar que isso foi só um bait do autor e que tudo isso foi só uma alucinação do Sukuna. Você está duvidando de Jakutami? Louco. Pode muito bem ter sido, afinal, como eu falei, só ele sentiu aquela tal presença e não tivemos nenhum efeito sonoro de passos indicando que havia alguém presente de fato ali se aproximando no campo de batalha. Teleporte, pô, ele não teleporta ali, ó, puf, pronto, apareceu ali do lado, pô, pra que andar se tem teleporte, pô? Mas isso pode muito bem não ter sido 100% um bait. E ainda uma outra possibilidade, ainda bem menos provável, mas que ainda assim vale a pena citar, seria o Yuta Okkotsu. O Yuta aproveitou o cadáver do Gojo, pegou o olho, fez igual em Naruto, né? Pegou o olho, colocou e falou, é nóis, pô. Valeu, professor, agora pode deixar que o pai vai resolver, pô. O 6 olhos não vai sumir, parceiro. Comigo não. Comigo aqui não. No meu expediente,
tendo herdado os 6 olhos e voltando para o campo de batalha. Afinal, tanto o Yuta quanto o Gojo são parentes distantes, e isso poderia ser usado como uma desculpa para ele ser capaz de herdar os 6 olhos do Gojo, já que ele teria morrido. Mas e aí, o que vocês acham disso tudo? Será que o honrado realmente voltou? Me conta aí nos comentários as teorias de vocês. Confere o link da Alura no comentário fixado e o link para você ajudar a gente a subir no ranking do IBEST, galera. E caso você tenha perdido o review do último capítulo, ele vai aparecer agora na tela para você ir lá assistir e ficar ainda mais inteirado da reta final de Jujutsu Kaisen, beleza? Até a próxima, tchau! Cara, eu sou do time que preferia que a história continuasse sem a volta do Gojo. Eu acho que era o melhor, tipo assim, o GG trabalhar em volta dos personagens que restaram mesmo. Porque o Sukuna também, ele já tá nas últimas também. O Sukuna já tá nas últimas, então era melhor ele fazer esse trabalho em volta dos que já estão aí. O próprio Itadori, desenvolver mais o Itadori também, do que a volta do Gojo. Mas se o Gojo voltar, fazer o quê? Eu não sou totalmente contra a volta do Gojo. Só eu preferiria que desenvolvesse mais a luta com o Itadori. Meio que ele deu esse espaço pro Itadori ficar, e botou o todo, né, também, pra manter a luta centralizada neles. Pra agora voltar o Gojo? Bom, é opinião, né? É opinião. Não sou contra, eu também gosto muito do Gojo, né? Mas eu preferiria que fosse o combate do Itadori mesmo contra o Sukuna e não a volta do Gojo. Se voltar o Gojo, pra mim, fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do capítulo. Desculpa estar atrasado. Eu normalmente posto vídeo atrasado, mas dessa vez foi porque eu fiquei mal. Me segue na Roxinha, onde eu faço minhas lives. Vejo esses vídeos aqui também, vejo os animes da temporada. Então, o link tá aqui embaixo. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Até daqui a pouco e me despeço. Fui!